subindo aos céus, subindo aos céus. Queridos, a paz do Senhor, está começando mais um episódio do Bate-Papo Subindo aos Céus e hoje a gente está aqui com a presença do pastor Valdeci Duarte. Pastor Valdeci, ele é meu primo, também já foi meu pastor na minha infância e hoje ele pastoreia a Igreja Batista Livre e Renovada do Brasil, lá no bairro Vila Mutirão, em Niquelândia, Goiás. Desde já, que Deus abençoe toda a família batista e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, você que é de outra congregação, você que ainda que está afastado, que Deus abençoe grandemente. E hoje a gente vai estar falando sobre unção. O tema de hoje é unção. Pastor Valdeci, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Cauê. A paz do Senhor, todos os ouvintes. Que Deus, neste momento, venha conduzir esta palestra sobre unção, né? É algo que Deus sempre usou para nos chamar para uma grande obra, né? Então, fico grato pelo convite, Cauê. E estou aqui para nós conduzir esta palestra, esse momento. É isso, irmãos. Eu quero agradecer aqui a minha prima irmã Regina, mãe do pastor Valdeci, que abriu esse espaço aqui pra gente. Os irmãos vai perdoando aqui, que eu ainda estou gravando com meu celular e tudo, mas que Deus abençoe grandemente. Você também, às vezes, você também nem é que você seja um desviado, mas você talvez é uma pessoa de outra religião, mas que gosta de me acompanhar. Eu fico grato, que Deus abençoe, e a gente vai estar seguindo nessa caminhada, subindo aos céus. Desde já, curta, comenta e compartilha, e se inscreva no canal para você estar recebendo mais conteúdo sobre a palavra de Deus. Pastor Valdeci, o que é a unção de Deus? Para nós explicar neste momento o que é unção, eu quero abrir aqui a palavra do Senhor. Em 1 Samuel 16, versículo 13. É onde nós podemos entender o que é uma unção. Lá está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então esse versículo mostra, respondendo à pergunta do irmão, o que é unção? Unção é uma separação de um homem, uma mulher, para função da obra do Senhor. Então, naquele dia que Davi recebeu a unção por Saul, o Espírito do Senhor apoderou dele, e daquele dia em diante ele passou a ser alguém separado para a obra do Senhor, para alguém que o Senhor escolheu. Qual foi a unção que Davi recebeu naquele dia? Ele recebeu a unção profética para reinar. Ele recebeu uma unção de rei. É onde nós temos aqui uma grande oportunidade de ver Davi, um jovem escolhido por Deus e separado para ser um grande rei. Respondi a pergunta? Com certeza, para mim é muito, muito bom. E falar de Davi, né? Davi eu acho que é um personagem muito incrível quando a gente vai falar sobre a unção, né? Porque realmente Davi, ele tinha essa unção de Deus. Pastor, para o senhor, como uma pessoa recebe a unção de Deus? A unção de Deus é algo importante. Davi não. Naquele momento ele foi confirmado aquela unção sobre a vida de Davi. Mas Davi já tinha sido escolhido. Então, a unção é alguém que Deus escolheu para uma tal função, seja ela ministerial, seja ela para liderar, que Davi recebeu a unção de líder, né? Sim. Ele recebeu a unção para liderar. Então, é algo importante. Então, há várias áreas de unção. E, respondendo à pergunta, essa unção que Davi recebeu ali foi para liderar uma nação que Deus amava e conduzi-la segundo a sua vontade. Então, foi onde que Deus disse a Samuel: desce
a casa de Jessé, que eu encontrei alguém segundo o meu coração. Amém? Amém. Maravilha. Para mim isso é perfeito. Para o irmão, a partir do momento que a pessoa recebe a unção, para o irmão, o que isso muda na vida da pessoa que recebe a unção? Olha, no momento que a pessoa recebe a unção, ele não mais vive a sua vontade. Ele passa a viver a vontade de Deus, né? Porque Davi, até aquele presente momento, antes dele receber a unção, ele vivia a função e vontade de seu pai, né? Uhum. Mas no momento que ele recebe a unção, o Espírito do Senhor, que naquele momento que ele recebe a unção, que passa a acompanhar a Davi, muda totalmente a rotina do simples pastor de ovelha como um grande líder de Israel. Então foi aonde nós encontramos aqui alguém que começou ali, recebeu a unção primeiramente ali na casa do seu pai, entre os seus irmãos. Logo em seguida ele recebe a segunda unção, que é a unção para estar ali reinando já ali sobre Judá. E existe a terceira unção de Davi, que foi a unção que ele recebeu para reinar sobre todo Israel. Aonde ele recebeu ali, juntaram todos anciões de Israel, chamaram a Davi e convidaram ele para reinar sobre todo Israel. Então foi algo importante. Então, respondendo essa pergunta, o homem não vive mais o eu. Sim. Ele vive segundo agora a vontade que Deus vai escolher e traçar ali os projetos sobre a vida de Davi. Então, isso acontece também no meio evangélico. Muitas vezes não vivemos mais o nosso eu, mas vivemos algo que Jesus, muitas vezes, através do seu Espírito, nas unções atuais hoje, que não vivemos mais aquela unção ali que do óleo, nós vivemos uma unção agora através do Espírito, assim como aconteceu com Pedro. Uhum. Pedro, depois que recebe aquela unção no dia de Pentecoste, mudou totalmente. A caminhada de um homem medroso se tornou agora um homem corajoso, ousado, pela presença do Espírito Santo. E assim, a presença do Espírito Santo é algo muito importante quando a gente fala de unção, né? Porque eu acho lindo essa pergunta que o irmão fez, porque quando Jesus vai voltar ao céu, ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, o Espírito Santo na vida do homem é o poder. Voltando a Davi, é o poder que Davi recebeu para vencer Golias, é o poder que Davi venceu para defender o povo de Israel, e nos dias atuais é o poder para liderar e trabalhar na obra do Senhor. Porque o homem sem o poder de Deus, ele não pode sair ao campo de batalha. Porque o homem sozinho, ele não consegue fazer a obra. Mas diante da presença do Espírito Santo, não vamos mais falar o nosso eu, nem a nossa vontade, mas que o Espírito Santo conduz a pessoa através de uma palavra ungida, uma palavra que não vai falar o que eu quero ouvir, o que eu quero falar, mas que as pessoas precisam ouvir. Assim como Pedro no dia de Pentecoste. Ele falava tão ousadamente que multidões renderam aos pés do Senhor naquele dia. E aí a gente vê como a unção de Deus ela é algo tão importante, porque Davi com a unção de Deus liderou, o povo foi uma benção. Pedro com a unção de Deus pregou e 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Então assim, quando a pessoa faz embaixo da unção, tudo vai para frente, né? Isso é uma benção, isso é uma benção. Pastor, eu terminei minhas perguntas, eu posso só fazer algumas perguntas só de bate-pronto para o irmão, por exemplo, um versículo, me diz um versículo. Sobre o Salmo? Não, pode ser qualquer um. Para mim, já que nós estamos falando de Davi, eu acho que algo que chamou a atenção de Deus foi um simples jovem olhar para o seu pastoreio de ovelha e olhar para Deus e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Nossa, Aí chama a atenção de Deus e dizer, no momento que ele se coloca, Deus como seu pastor, chamou a atenção de Deus. Davi tem um salmo muito forte. Não é à toa que talvez seja um dos versículos mais conhecidos por essa força, né? Por essa unção que Davi falou. Muito bom. Mas se eu fosse falar assim, um hino, que viesse na cabeça do irmão, assim, um hino, o nome de um hino. Para mim, um hino que eu amo muito é o hino da harpa cristã, onde nós vemos ali, ele traz um tema muito importante, que sempre eu gosto muito de louvar. Ele disse assim, ó que saudosa lembrança Essa é linda demais. tenho de ti, ó Sião, Nossa, terra que eu tanto amo e és do meu coração. saudade. Então, esse hino ele chama atenção porque ele não fala de algo terreno, ele é profético. Ele fala de anseio de alma. Então é algo que nos leva a sonhar com essa pátria. Nossa, que lindo, que lindo. Irmão, então agora, para encerrar, eu quero fazer um pedido para o irmão. Às vezes, pode estar nos assistindo uma pessoa que se afastou, às vezes está uma pessoa que ela quer ter a unção, uma unção de Deus. Talvez ela também anseia por essa oceano, por essa ida, né, aos céus. Uma pessoa que precisa, né, do galardão, quer. Qual é a mensagem que o irmão deixa para essa pessoa? Eu quero deixar a mensagem do Salmo 51, onde Davi sente totalmente vazio. E foi aonde que ele sentiu uma angústia, um vazio na alma. E ele clamou ansiosamente, dizia, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Eu quero deixar aqui algo. Ainda é tempo de nós clamar com esse mesmo anseio pela presença do Espírito Santo de Deus. Nunca é tarde para que nós voltamos a abrir o nosso coração para que esse Espírito volte a guiá-los, volte a conduzi-los. E sabemos que sem o Espírito Santo não somos nada em nossas vidas. Que bênção. É isso, pastor. Eu terminei. Se o irmão quiser dizer mais alguma coisa, se o irmão quer concluir o assunto. Quero neste momento só ser grato pelo convite. E eu acompanho os seus vídeos. É uma bênção. Que Deus venha continuar te usando esse trabalho maravilhoso. Viu? É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por tudo mesmo, assim. Atrás das câmeras mesmo, eu sempre falo da admiração que eu tenho pelo irmão, de tudo. A gente passou, o irmão me viu nascer e eu aprendi muito com o irmão. Então, Deus possa abençoar grandemente a vida do irmão, a história do irmão. O irmão tá lá pastoreando, né? O Vila Mutirão. Vai ter festividade daqui a alguns dias, né? Temos o nosso aniversário de 40 anos da nossa congregação Vila Mutirão. É uma honra fazer parte desse aniversário, né? Olha, tá ali, grandes homens de Deus passou ali, se doaram em função daquela obra. E agora, dia 10, 11 de julho, estaremos ali comemorando os 40 anos daquela congregação. Que maravilha, 40 anos redondo com o irmão lá, que legal. 40 anos fazendo parte ali. Que eu li, vou fazer 3 anos, né, que estou ali. Sim, sim. Graças a Deus foi muito bem recebido ali. Que bênção. E estou privilegiado de, juntamente com aquela igreja amada ali, comemorar esses 40 anos. Que bênção, que maravilha. Esse vídeo vai estar saindo no mês de junho, a gente está gravando um pouco antes, então, dá tempo de se organizar. Dias 11, 10, 11, 12? De julho. Que legal, de julho, perfeito. Aí eu tenho um casamento. Não vamos tocar nesse assunto, não. Irmãos, Deus abençoe grandemente. E pastor Valdeci, Deus abençoe. Que prazer, viu? Que honra. Deus abençoe. Irmãos, vamos seguindo nessa caminhada, nessa jornada, subindo aos céus. Que Deus abençoe.